de pena. O rei das matas mandou lhe chamar. Oi, pede forças que a Jurema tem. Oi, pede forças que a Jurema dá. Oi, pede forças que a Jurema tem. Oi, pede forças que a Jurema dá. Quem vem de lá, rompendo as matas da Jurema. Quem vem de lá, rompendo as matas da Jurema, é o meu caboclo que vem chegando, e como brilha o seu diadema. É o meu caboclo que vem chegando, e como brilha o seu diadema. Quem vem de lá, rompendo as matas da Jurema. Quem vem de lá, rompendo as matas da Jurema, é o meu caboclo que vem chegando, e como brilha o seu diadema. É o meu caboclo que vem chegando, e como brilha o seu diadema. É o meu caboclo que vem chegando, e como brilha o seu diadema. Queria uma água pra mim, por favor, que eu vou precisar. Olá, irmãos. Muito boa noite. Estamos de volta ao nosso 5º encontro do Grupo de Estudos de Teologia de Umbanda Sagrada. Hoje é dia 2 de março de 2017, 20 horas e 4 minutos. Não sei se estamos transmitindo também pelo YouTube, eu não tive a oportunidade de entrar lá no YouTube para testar. Eu vou pedir para a Carmela fazer isso, tá? Dessa forma, se estivermos transmitindo também pelo YouTube, ao vivo, desejo uma boa noite a todos os irmãos e irmãs que estão nos acompanhando. Estamos aqui no 5º encontro do Grupo de Estudos de Teologia de Umbanda Sagrada. Meu nome é Marcos Adriano Vargas, médio de Umbanda, residente em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Tá bom? Vamos ver se temos 7 pessoas na sala: Marlene, Loreno, Flávia, Bruno, Mano. Boa noite a todos. Muito bem. E aí, irmãos, como foram de carnaval? Tudo bem? Tiveram a oportunidade de curtir um pouquinho o carnaval de São Paulo, Rio de Janeiro, com uns temas bastante significativos no que diz respeito à nossa Sagrada Umbanda, não é verdade? Foi muito bonito ver a homenagem realizada pelos carnavalescos à nossa amada religião. Victor, boa noite. Najib, boa noite. Carmela,
não está transmitindo. Bom, então é só pelo Facebook mesmo, irmãos. Retomando então os nossos estudos de teologia, na semana passada nós abordamos alguns assuntos importantes. Falamos sobre as umbandas, se bem me recordo, oportunidade em que examinamos as várias vertentes, ou seja, as maneiras diferentes de se praticar umbanda, que aliás é algo que vez ou outra é criticada nas redes sociais, na internet, por muitos irmãos mais radicais, digamos assim, ao entenderem que a umbanda é una, ela só pode ser praticada e cultuada de uma única maneira, que é aquela trazida por Pai Zélio Fernandino de Moraes, fundador, o elo material da fundação da Umbanda aqui no nosso plano Terra, e também pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas. Mas nós vimos, entretanto, que existem outras formas de praticar Umbanda, e a primeira diversidade nesse sentido ocorreu por meio do Caboclo Mirim, e o seu médium Benjamin Figueiredo, que trouxeram pelo plano material uma maneira diferente de praticar a religião, com graus hierárquicos, com um altar diferente do modelo da tenda espírita Nossa Senhora da Piedade. E depois da tenda espírita Mirim surgiram outros segmentos da Umbanda, e lembrando e recapitulando também, aproveitando essa oportunidade, para dizer que o fundamento, a unidade, esta deve ser mantida, que são aquelas normas de culto principais ditadas pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas. Além ou fora da unidade, é possível que seja implementado ritos diferentes ou formas diferentes de se realizar um culto umbandista, e disso resulta o que nós chamamos de umbandas, não é verdade? Então todas são válidas, todas estão certas, desde que mantida aquela unidade, tá certo? Boa noite, Média, Eveline, Tânia, Márcia, legal, estamos com 10 irmãos na sala aqui no Facebook, muito bem. E nós vimos também, concluindo essa breve recapitulação da semana passada, nós concluímos aquele encontro falando da Umbanda Sagrada, posto que o modelo que nós estamos estudando de doutrina e teologia é aquele trazido na Umbanda Sagrada por meio de Pai Benedito de Aruanda e o seu elo material aqui no planeta, que foi Rubens Saraceni. Então nada mais importante, ao meu ver, e necessário, de que a gente conheça um pouco de Rubens Saraceni. Quem foi Rubens? Qual foi a sua história? Qual foi o caminho percorrido? O que Rubens fez em prol da Umbanda? Então eu acho interessante e importante que a gente conheça, para aqueles irmãos que já conhecem, e eu acredito que muitos já estejam familiarizados com a história e com todo o caminho percorrido por Rubens, mas eu acho interessante nós recapitularmos, e para aqueles irmãos que ainda não tiveram essa chance, essa oportunidade, fazer essa apresentação, tá bem? Então vamos começar tomando um pouquinho de água aqui. Hoje foi bastante corrido, retornando do carnaval, trabalho, viagem, chegamos agora há pouco em casa aqui, já estamos estudando, tá certo? Giovannes, boa noite. Nara, boa noite. Ok. Bom, irmãos, então Rubens Saraceni, vamos falar um pouquinho então, eu volto a repetir, que Rubens Saraceni foi um médium, um umbandista, escritor brasileiro, que trouxe inúmeras obras para nós, introduzindo o que nós chamamos hoje de teologia de Umbanda Sagrada, com um vasto conteúdo de pesquisa e de conhecimento
a gente se serve até hoje. Nós agradecemos ao pai Rubens, aonde quer que ele se encontre nesse momento, que ele desencarnou no ano de 2015. Bom, Rubens Saraceni foi médium, um bandista, um louvável, magnífico escritor brasileiro, tá? Ele escreveu algumas poucas obras que não foram obras relativas à Umbanda, mas eu vou me dedicar então hoje a falar na história, na trajetória dele na Umbanda. Rubens nasceu no dia 18 de outubro de 1951. Eu tentei memorizar essa data para não esquecer. 18 de outubro de 1951, na cidade de Oswaldo Cruz, estado de São Paulo. Portanto, o Rubens Saraceni foi um paulista, tá? E por volta de 14 anos de idade, quando o Rubens tinha 14 anos de idade, aproximadamente no ano de 1965, o pai dele, o pai de Rubens, comprou um imóvel, adquiriu um imóvel no bairro Vila Matilde, em São Paulo. Relativamente barato para a época, e aliás foi um dos fatores que motivou a compra, foi o preço bastante razoável para a época. E logo a família de Rubens se mudou para o local, lá para a Vila Matilde. Pois bem, poucos dias depois, Rubens e a sua família descobriram o porquê do preço pago pelo referido imóvel ter sido tão barato. Isso se deve ao fato de que ao lado dessa residência, da casa, funcionava um terreiro de Umbanda. E que nos dias de trabalho deste referido terreiro de Umbanda, eles ficavam tocando atabaques e cantando, louvando os orixás até a madrugada, até altas horas da noite. E considerando também que não era o único terreiro de Umbanda daquele bairro, daquela vila, mais precisamente a Vila Matilde, pois eram ouvidos toques em vários outros lugares. Boa noite, Cláudio, Michele, Rose Oliveira, mas que honra! Como foi as férias, Rose? Nara, Giovanni, já falei. Bom, então o preço pago, relativamente barato pelo pai de Rubens, se devia ao fato, e já existia esse preconceito à época, preconceito que persiste até hoje, né? Nós temos aí muitos exemplos de preconceito relativamente aos locais, e nós temos um exemplo em que esse imóvel foi vendido muito barato por conta de que ao lado tinha um terreiro de Umbanda. Bom, alguns terreiros da Vila Matilde funcionavam até perto da meia-noite, à madrugada. Alguns passavam esse horário e outros varavam à noite tocando um som bem alto, com atabaques, maraca e outros instrumentos musicais, sem falar no que eu já disse, os pontos cantados. E por isso o preço relativamente baixo pago pelo pai de Rubens nessa oportunidade. Inclusive esse foi o primeiro, podemos dizer que foi o primeiro contato de Rubens Saraceni com a Umbanda. Embora ele não conhecesse absolutamente nada de religiões dessa espécie, da Umbanda propriamente dita, foi o primeiro contato com ele aos 14 anos de idade, aproximadamente no ano de 1965. Pois bem, o Rubens Saraceni e a sua família eram católicos. A única coisa que eles conheciam era a igreja e eventualmente o centro espírita da sua avó, se não me falha a memória, que também gostava de eventualmente frequentar centro espírita. E também, às vezes, frequentavam um terreiro de Umbanda chamado Terreiro do Seu Manezinho, se não me falha a memória, que era sogro de uma irmã da mãe de Rubens, portanto tia de Rubens. E ela sim era católica, ela era kardecista fervorosa.
Então, o contato de Rubens Saraceni com a Umbanda iniciou primeiro pelo fato de comprar uma residência, uma casa ao lado de um terreiro de Umbanda, e também porque a sua tia, né, por intermédio da sua tia, ele tinha contato com o terreiro do Pai Manezinho, e dessa forma ele começou os primeiros passos dentro da nossa sagrada Umbanda. Bom, ele também tinha, não podemos deixar de destacar isso, ele tinha aprendido alguma coisa em termos de rezas e benzimentos com a sua avó. A avó de Rubens, inclusive, morava num sítio no interior de São Paulo. E vez ou outra ela vinha para a capital, não necessariamente na capital, né, mas onde residia o Rubens Saraceni, e ensinava novas rezas, novas orações, novos benzimentos para sua mãe, que por sua vez repassava e ensinava para Rubens. Então era o contato, o início do contato com esse meio místico, religioso de Rubens começou justamente nessa época. Mas nem tudo foram flores, nem tudo foi bom. Rubens Saraceni, bem como a sua família, conheceu os mistérios negativos da magia negra ainda bem jovem, quando um arrendatário, um inquilino, um locatário, na verdade, de parte do sítio da avó dele, aquela avó que morava no interior de um sítio que eu acabei de referir, parte desse sítio era arrendado. E esse arrendatário, então, ele fez um trabalho forte de magia negra que acabou atingindo a família toda. Porque se noticiou ainda, pela própria biografia de Rubens, que os pães feitos pela mãe não cresciam, o feijão ele azedava muito rapidamente e com facilidade, as criações, porcos, galinhas lá do sítio morriam sem explicação. Foi nesse tempo, então, que Rubens teve um primeiro contato, digamos, negativo com forças negativas, que evidentemente não pertenciam à Umbanda. Então, eles, a partir desse momento, dessa época, eles passaram a pegar um certo medo, receio de magia negra, e então, que inclusive passaram a chamar de feitiçaria. Toda magia negra, tudo aquilo que era ruim, que foi praticado nesse sentido, com sentido negativo, era tido como feitiçaria pelos pais de Rubens. Porque essa pessoa que fez trabalho maligno, inquilino da avó dele, sabia-se que participava de o que eles chamavam à época de feitiçaria, ou toques de tambor, né? Que vez ou outra eles ouviam ao longe na casa ao lado ou na mata. Bem, a partir daí Rubens se interessou, digamos assim, a começar a conhecer um pouco mais sobre essas forças ocultas, até para poder compreender o que estava acontecendo com a sua família e poder, talvez, fazer alguma coisa. Foi então que Rubens começou, na sua vida espiritualista, digamos assim, frequentando um centro espírita na cidade de São Paulo. Nós precisamos compreender o contexto. Rubens era um jovem com 14 e 15 anos, entre 14 e 15 anos de idade, morando em São Paulo. Foi vítima, ele e a família, de uma magia negra muito forte, poderosa, negativa, e ele, para procurar resposta, começou a frequentar o espiritismo, lembrando que a família toda era católica. Pois bem, foi nesse primeiro contato com o espiritismo, indo num centro kardecista, que Rubens descobriu-se médium de incorporação. Incorporação nos moldes kardecistas, porque quando nós formos estudar o módulo mediunidade, nós vamos compreender que a nossa ideia ou o nosso conceito de mediunidade de incorporação diverge um pouco daquele conceito, daquela definição praticada nos centros espíritas. Bom, então no centro espírita que ele começou a frequentar, motivado por todo aquele trabalho negativo, para ele tentar ajudar a família e compreender o que estava acontecendo, ele se descobriu médium de incorporação. E a primeira entidade, o primeiro espírito que ele incorporou, fazia isso de modo todo travado, de modo contraído,
Depois Rubens descobriu, mais tarde, quando já estava na Umbanda, ele descobriu na verdade que era um Exu de lei, um guia que trabalhava à sua esquerda e à esquerda dos Sagrados Pais e Mães Orixás. Na época, então, ele procurou conhecer um pouco mais sobre o Espiritismo e fez isso através da leitura de muitos livros, principalmente de Chico Xavier e de outros ótimos e excelentes autores que existiam e existem até hoje. Ele procurou também começar a adentrar no conhecimento umbandista. Isso foi tudo meio que simultaneamente. Se confundiu o perfil dele católico, que ele já trazia de berço da sua família, o seu ingresso e o início de conhecimento dos mistérios do Espiritismo, do Kardecismo, e também a Umbanda. Então isso se deu quase que simultaneamente. Isso demonstra então, inclusive, a capacidade mediúnica e energomagnética desse médium, porque quem trabalha na Umbanda como médium sabe a carga excessiva que todo médium recebe das forças ocultas. É uma carga muito diferenciada, muito forte, que não é qualquer médium que suporta e sabe lidar com esse tipo de mediunidade. No que diz respeito à literatura umbandista, Rubens também procurou ler alguns livros de poucos autores que existiam à época. Nessa época, 1965 aproximadamente, havia pouca literatura escrita a esse respeito. Mas não era nada fácil, segundo a própria narrativa de Rubens, compreender o que os autores estavam querendo dizer, porque eles se contradiziam, segundo ele, em vários pontos e deixavam ele com dúvida. Foi então que, em 1986, compreendam a linha do tempo. Tudo começou em 1965, 1966, e em 1986, portanto, Rubens já tinha um vasto cabedal de conhecimento, tanto do Espiritismo quanto da própria Umbanda, ainda que conhecimento esse obtido de maneira superficial, devido ao próprio esforço dele. Foi em 1986, então, que Rubens fundou e abriu um terreiro, que foi o terreiro Pai João de Mina e Ogum Beira-Mar. Isso aconteceu no porão da casa onde ele residia, em 1986. Então, o contato de Rubens de maneira mais estreita e na condição de um dirigente espiritual ocorreu nessa época, em 1986, quando ele fundou o terreiro Pai João de Mina e Ogum Beira-Mar. Esse era o nome, a denominação do referido terreiro. Ele sentiu, evidentemente, a necessidade de continuar estudando a Umbanda para preparar-se e poder preparar os médiuns que faziam parte do seu terreiro. E foi à procura, então, de Pai Ronaldo Linares. Pai Ronaldo Linares é um baluarte da Umbanda. Foi, segundo as palavras do próprio Zélio Fernandino de Moraes, aquele que tornou conhecida a sua obra. Pai Ronaldo Linares foi quem criou o primeiro curso preparatório para os sacerdotes de Umbanda que se tem notícia no Brasil. Bom, Rubens, então, ansioso por novos conhecimentos, para aumentar e expandir todo esse conhecimento umbandista, acumulado já com o conhecimento espírita que ele vinha tendo desde 65 até a época atual, 86, nós já estamos mais ou menos em 1990, quando então ele procurou Pai Ronaldo Linares, que já conhecia, aliás, porque Pai Ronaldo Linares, à época, ele tinha uma casa, um estabelecimento na cidade de São Paulo, onde se comprava, onde se vendiam, melhor dizendo, artigos religiosos. E Rubens, por já vir trabalhando na Umbanda durante esse tempo, acabava comprando esse tipo de material, elementos, vela, fumo, cachimbo, enfim. Então ele já conhecia Pai Ronaldo dessa época e foi procurá-lo a fim de obter mais conhecimento, porque sabia que ele era
aquela pessoa que teve um contato direto com o fundador da Umbanda, que foi Zélio Fernandino de Moraes. Bem, esse fato que eu acabei de falar, ou seja, de primeiro a pessoa abrir um terreiro de Umbanda e somente depois ir procurar preparação, estudo, é bastante corriqueiro dentro da nossa religião. Em determinado momento do desenvolvimento mediúnico de um médium, ele recebe a orientação, a recomendação do seu guia, do seu mentor, do seu guia-chefe, de abrir o seu próprio terreiro de Umbanda. E o médium assim o faz e somente depois vai procurar o conhecimento, se instruir. Foi o que aconteceu também com o Rubens. Tá bem? Não descobriu se estamos no YouTube? Eu dei o comando aqui para publicar no YouTube, mas não tem problema. Bom, foi então que Rubens participou do primeira, se não me falha a memória, da primeira turma desse curso de preparação sacerdotal ministrado por Pai Ronaldo Linares. E ele concluiu essa preparação sacerdotal, Rubens Saraceni, no ano de 1988, que foi coincidentemente a época em que foi promulgada a nossa atual Constituição Federal. Ato contínuo à sua formatura, ele e o seu terreiro filiaram-se à Federação de Pai Ronaldo Linares, que existe até hoje, que é a FUGA ABC. Inclusive as guias que nós temos no nosso barco de preparação sacerdotal também são as guias existentes no modelo da FUGA ABC de Pai Ronaldo Linares. O Rubens, a partir de então, ele continuou desenvolvendo o seu trabalho dentro do seu terreiro, devendo a gente mencionar também que, embora ele tivesse contato direto com o Pai Ronaldo Linares, ele nunca chegou a conhecer Zélio Fernandino de Moraes. Tudo que ele sabia foi pela via de Pai Ronaldo, e ele conheceu pessoalmente apenas as filhas de Zélio Fernandino de Moraes, que é a mãe Zélia e a mãe Zilmeia. Bom, nesse contexto, mas ainda na década de 80, considerando que em 86 ele concluiu a sua formação sacerdotal, e depois, portanto, de já ter trabalhado algum bom tempo no próprio terreiro, que era o terreiro Pai João de Mina e Ogum Beira-Mar, Rubens foi embora de São Paulo. Isso é um dado importante, foi um marco dentro da história da biografia de Rubens. Ele foi embora para a cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. Em Uberlândia, ele começou a trabalhar em um outro terreiro de Umbanda, lá em Uberlândia, e fez isso durante um bom tempo. E nessa mesma oportunidade, em Uberlândia, Minas Gerais, Rubens começou a psicografar as suas primeiras obras literárias. Então, na década de 80, iniciando a década de 90, foi o momento, na linha do tempo de Rubens Saraceni, que ele começou a psicografar as obras deles, recebidas essas mensagens pela via da inspiração dos guias espirituais, e foram acumuladas essas obras nesse longo tempo que ele esteve em Uberlândia, até que um certo dia o espírito de um baiano daquele terreiro onde ele trabalhava em Uberlândia se manifestou mediunicamente pela via da incorporação, dizendo que o lugar era em Uberlândia, que ele deveria sim ir para a cidade grande para tornar o trabalho dele mais conhecido, porque ele teria uma grande missão dentro da Umbanda. E decorrido de algum tempo, o Rubens foi para São Paulo, retornou a São Paulo vindo de Uberlândia, e chegando lá ele começou a publicar as suas primeiras obras, aquelas obras que foram escritas quando ele ainda estava em Uberlândia. Então, como se vê, meus irmãos, por mais de 30 anos, o Rubens exerceu a sua mediunidade e fez um magnífico trabalho de estudo e psicografia no campo da espiritualidade.
Algo até então inédito na Umbanda, porque quando se falava na época de psicografia, isso nos remetia automaticamente ao espiritismo e jamais à Umbanda, porque isso aí inexistia até então. Então, nesse ponto de vista, Rubens Saraceni foi que inaugurou a psicografia, ou as obras mediúnicas, por assim dizer, dentro da Umbanda. Mas esse trabalho dele ainda não estava completo. Ele escreveu inúmeras obras, publicou algumas, mas ele ainda tinha uma missão a ser cumprida, que era de transmitir esse conhecimento, não apenas pelos livros. Foi então que o guia espiritual, o mentor de Rubens Saraceni, o Preto Velho, Pai Benedito de Aruanda, ele pediu que essas informações que estavam sendo recebidas por Rubens, algumas materializadas em seus livros, não ficassem apenas ao bel prazer dos seus leitores ou apenas para o seu conhecimento estrito, mas sim que esse conhecimento fosse multiplicado. Multiplicado de que forma? Não apenas pela publicação de livros, mas sim com o começo do que nós conhecemos e mais tarde tornou-se o Colégio de Umbanda Sagrada Pai Benedito de Aruanda. Então o Rubens, a partir de então, e a partir da solicitação de Pai Benedito, ele começou a ministrar um curso de Teologia de Umbanda. O curso de Teologia de Umbanda Sagrada, que é esse que nós estudamos aqui, nós estamos com bastante humildade, reproduzindo parcialmente aquilo que foi ensinado por Rubens desde aquela época, começou em 1996, que era e é um curso simples, teórico e voltado para o aperfeiçoamento do médium umbandista e para a formação também de dirigentes e sacerdotes de Umbanda. Interessante dizer que esse curso de Teologia de Umbanda, ministrado a partir de 1996, ele começou na garagem da casa de Rubens, seguindo o próprio modelo umbandista, em que tudo é simples. Não se pode confundir simplicidade com simplismo. O que Rubens fazia, seguindo o próprio modelo umbandista, é algo simples. Tá? Ok. Márcio, Rogério Borges, boa noite. Tá bem, irmãos? Bom, vamos seguir rapidamente então a história de Rubens para a gente compreender como nós chegamos até aqui onde nós estamos hoje estudando a Teologia de Umbanda. Nesse curso de Teologia de Umbanda, Rubens formou um grupo inicial de alunos, de amigos, admiradores, e aos poucos outras pessoas foram sendo agregadas a esse grupo de estudo. E importante que se diga também que esse curso de teologia, que iniciou-se em 1996, ele foi ministrado várias e repetidas vezes no mesmo local. Mas é interessante que a cada edição do curso de teologia, novos conhecimentos eram trazidos ao plano material pela via de Rubens Saraceni e pela espiritualidade. Então esse conhecimento ele foi se acumulando e a cada edição do curso de teologia ele era revisto, repaginado e novos conhecimentos eram agregados àquele anterior. Passado alguns anos, portanto, do curso de Teologia de Umbanda Sagrada, e em face desse vasto conhecimento que estava sendo acumulado, Rubens solicitou um grupo de alunos deles, um grupo de alunos, creio eu, pensamos que participantes daquela primeira turma, mais experientes na teologia de Umbanda, organizasse todo esse conteúdo, porque afinal ele não tinha nada escrito. Eu não tive essa felicidade de ter aula com o Rubens, mas quem teve diz que ele falava sem ler e sem acompanhar nada por escrito. O conhecimento brotava diretamente da espiritualidade do alto. Pois bem, então ele pediu que esse grupo de alunos mais antigos organizasse todo esse conteúdo. E esse grupo, é interessante essa parte histórica, esse grupo era formado por Alexandre Comino, que eu acredito que todos os irmãos já conhecem, ouviram falar, hoje sacerdote dirigente do Colégio Pena Branca. Também Adriano Camargo, sacerdote de Umbanda e dirigente do templo
Ventos de Aruanda, ambos de São Paulo. Adriano Camargo, meu pai espiritual, aquele que me prepara para essa missão sacerdotal. E também alguns irmãos. Parece-me que alguém com o nome de Gilberto, Ricardo e Sandra. Ambos riquíssimos irmãos, alunos de Rubens, que já tinham ministrado, participado do curso anteriormente. Esse grupo, então, formado por 5 ou 6 pessoas, organizou todo esse conteúdo em 3 grandes apostilas, com um índice, um conteúdo todo completo daquele conhecimento acumulado durante esses vários anos aí de ministração do curso de teologia. O Rubens, ao ver todo aquele conteúdo escrito, organizado, se surpreendeu, não só com o conteúdo registrado, mas também com a quantidade de material, e levou todo esse material à editora Madras. E essas 3 apostilas formaram e geraram um livro, que é o livro de Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada. Amor, pega por favor o livro de Doutrina e Teologia. É uma das obras principais que eu indiquei para vocês, irmãos, na primeira versão da apostila, nas sugestões bibliográficas. Então, este livro, que quem não tem ou não leu, eu sugiro que adquira essa obra, Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, de Rubens Saraceni, editora Madras. Ele foi resultado da compilação feita por esse grupo, da organização de todo o conteúdo ministrado por Rubens Saraceni desde 1996. É esse livro aqui. Ó. Talvez ele saia invertido aí para vocês. Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, Rubens Saraceni. Então essa informação que eu estou dando para vocês é uma informação de bastidores. Não sai virado? Tá. Então essa obra aqui, excelente, ó, a minha está toda arriscada, é uma obra que foi fruto desse curso de Teologia de Umbanda Sagrada de Pai Rubens, que foi organizado por esse grupo. É uma excelente obra, quem não teve a oportunidade eu sugiro que... É excelente livro mesmo, Bruno. Claro, é uma obra básica. Outras obras sucederam essa de aprofundamento, mas é um livro que eu diria de cabeceira, um livro essencial para todo umbandista. Androgenesia é bem legal, é isso aí. Criação do planeta, né? Criação não só do planeta, como a nossa criação também. Nós vamos ter a oportunidade de estudar esse conteúdo mais para o final do nosso grupo de estudos. Bom, mais tarde, então, considerando tudo que a gente já disse, a experiência de Rubens no Espiritismo, na Umbanda, a conclusão dele nesse processo de formação sacerdotal, e o início dele próprio ministrar o seu curso de teologia, é importante que se diga também que a formação sacerdotal de Rubens, pelas mãos de Pai Ronaldo Linares, foi diferente da formação sacerdotal no modelo de Rubens, como ele fazia e como é feito até hoje. A ideia de panteão, das 7 linhas de Umbanda, a teologia, criação do planeta Terra, nossa criação, os planos da vida, tudo isso é algo inédito que foi trazido pelas mãos de Rubens e que não existia à época de Pai Ronaldo Linares, tá bem? Bom, então mais tarde, com isso já posto, os livros primeiros publicados, inclusive daqueles primeiros eu sugiro e indico a leitura do Guardião da Meia-Noite. É uma das primeiras obras mediúnicas romanceadas de Rubens Saraceni que eu indico muito para os irmãos terem uma ideia do que acontece com um espírito que decai, tá bem? Bom, então os mestres de Rubens, passado todo esse tempo e esse estado de coisas, eles ressaltaram a importância para ele de se consolidar aqui do lado do material da criação um colégio nos moldes do que já existia e existe hoje no mundo astral, onde tivesse toda uma formação, uma preparação para os médiuns e os sacerdotes aqui nesse plano material da vida. Então,
foi então que surgiu, foi criado o Colégio de Umbanda Sagrada Pai Benedito de Aruanda. Nesse livro que eu acabei de mostrar para vocês, no primeiro capítulo tem um pouquinho da história do surgimento, da criação do colégio. O Colégio de Umbanda Sagrada Pai Benedito de Aruanda, portanto, ele não tem uma sede física, embora as aulas fossem, à época, ministradas na estrutura do colégio. Ele se destinou à formação e à preparação de médiuns de Umbanda dentro dessa doutrina, dessa teologia de Umbanda Sagrada, para, afinal de contas, dar uma formação mediúnica e sacerdotal àqueles que tivessem interesse, bem como uma sustentação, não só religiosa, mas também magística, aos que buscassem o conhecimento da Umbanda Sagrada. Rubens também fundou uma federação, tá? Só para título de conhecimento, Associação Umbandista e Espiritualista do Estado de São Paulo, que tinha por objetivo reunir nessa egrégora todos os templos que praticassem a Umbanda Sagrada. Mestre Seiman foi um guia espiritual que marcou a vida de Rubens. Mestre Seiman Ramesserie, ele é um Ogum, 7 espadas da lei da vida. Em determinado momento da vida, da trajetória da carreira de Rubens, ele abriu a abertura dos graus de magia divina aqui para o plano material. Então vejam que a trajetória de Rubens pode ser destacada na sua vida umbandista, na sua literatura umbandista, e também na sua vida na condição de mago, porque por meio do mestre Seiman, Rubens Saraceni abriu uma egrégora de vários graus de magia divina aqui no plano material. Irmãos, magia divina é tudo de bom. Se no grupo tem algum mago, eu peço que levantem a mão aí e digam qual é o seu grau, tá? Magia divina permite que nós movimentemos forças divinas sempre para o bem. E cada grau de magia, ou ele trabalha com um elemento, ou ainda pode ser uma magia mental. É fantástico. Quem ainda não fez magia, eu digo que tiver oportunidade, principalmente os irmãos aí de São Paulo, eu indico que façam, tá? Bom, então por meio de Rubens Saraceni e mestre Seiman, foi trazido pelo plano material a magia divina, iniciando pela magia do fogo, ou magia das 7 chamas sagradas, ou mais popularmente conhecido como magia das velas. A esse respeito eu indico outro livro. Por favor, vê se tem alguma magia das velas aqui. Vou mostrar. Hoje, atualmente, em 2017, não existe uma ordem para se começar a estudar magia divina. Mas à época, o primeiro grau que qualquer pessoa interessada devia fazer, era a magia do fogo. Tá? Existe um livro, Magia Divina das Velas, que é o livro das 7 chamas sagradas, que é esse aqui. Tá? Eu indico para vocês também. Tá? Esse livro aqui é a base do grau de magia do fogo. Inclusive aqui tem algumas ativações mágicas que podem ser feitas independentemente de iniciação, desde que seja feita para a própria pessoa. Para fazer para outros, para terceiros, somente depois de iniciado nesse respectivo grau. Muito interessante, muito bonito compreender o poder e a magia das velas, a magia do fogo por meio das velas. Tá? Depois da magia do fogo, sucederam outros inúmeros graus. Hoje, ao que parece, já existem 31 graus de magia abertos, magia divina abertos aqui no plano material. Eu digo, parece que é 29, mas eu digo 31 porque existem alguns graus duplos. Tá? E essa quantidade de graus só não continuou porque o Rubens Saraceni ele desencarnou em 2015, dia 9 de março de 2015, com 63 anos de idade. Existem hoje talvez 100, 200
magos no Brasil, no mundo, que tiveram a honra de ter todos os graus de magia. Isso é motivo de muita honra, muito orgulho. Em virtude também, então, desse lado magístico de Rubens, ele fundou também um colégio, que é o Colégio Tradição de Magia Divina, existente até hoje. Então existem dois colégios, o Colégio de Umbanda Sagrada Pai Benedito de Aruanda, para dar sustentação à egrégora de Umbanda, e o Colégio de Tradição Magia Divina, para dar sustentação e amparo aos formados nos graus de magia. Rubens, ele, como eu disse, ele encarnou no dia 9 de março de 2015, porque ele, infelizmente, ele era fumante desde os 20 anos de idade. Ele já tinha largado o vício há algum tempo, mas foi diagnosticado com câncer e também efizema pulmonar, e acabou desencarnando e deixando muita falta para todos nós, mas o que persiste foi a vasta obra literária que ele deixou. Inclusive, esse ano, final do ano passado, início de 2017, foram publicadas mais 2 obras póstumas de Rubens Saraceni. Ou seja, era um conteúdo de 2 livros que estavam guardados e a família levou até a editora Madras e acabaram sendo publicados. Acredita-se que existam outras obras ainda, com a família, que talvez possam ser publicadas aí no decorrer do tempo. Na apostila que eu vou deixar para vocês, a cada 2 encontros mais ou menos eu posto a apostila para não ir acumulando, ficando um conhecimento solto. Eu relacionei inclusive todas as obras que Rubens, na minha conta, as obras que Rubens Saraceni publicou. Então quem quiser depois adquirir alguma obra ou saber tudo aquilo que o Rubens chegou a publicar, dê uma consultada lá na apostila, tá bem? Opa, Márcia, terei 8 daqui a pouco. Tem 7 graus, irmã. Legal, parabéns. Najib tem magia do fogo e mais 7 magias. Muito legal. Conceição tem 3 graus, Glória tem 3 graus. É isso aí. É apaixonante, não é? Me corrijam se eu estiver errado. Legal. E as irmãs aí que já fizeram magia, qual é o grau que vocês mais usam? Coloque aí nos comentários. Bom, dito isso, ou seja, nós já falamos sobre as umbandas, falamos sobre religião, o que é religião, nós falamos sobre a umbanda, sobre a história ou a origem da umbanda no plano material e no plano espiritual, as várias umbandas, ou seja, as várias vertentes. Nós falamos sobre um pouco da história de Rubens Saraceni, para nós compreender todo esse contexto e para vocês terem também esse material aí compilado para depois poder estudar, tá? Nós já vimos o que é Umbanda, mas é preciso que a gente compreenda também aquilo que não é Umbanda. Não sei se eu me fiz entender. Existem muitas religiões que apresentam algumas semelhanças com a Umbanda, mas são diferentes, tá? Tanto nos seus fundamentos como na sua liturgia. Magia do fogo e elementais, dragão e pedras, Glória, dragão e pedras, Najib, magia do fogo e elementais. Aqui, gente, nós somos mesmo um pouco deficitários. No interior do Rio Grande do Sul a gente tem um pouco de dificuldade de ter acesso à magia divina. Aqui para nós ainda é relativamente novo e nós tivemos a oportunidade de fazer apenas o grau de magia do fogo, infelizmente. Enquanto a gente não concluir o nosso barco de preparação sacerdotal, a gente está se dedicando só a isso e depois nós vamos fazer outros graus. Porque para nós poder cursar outros graus, ou nós temos que ir a São Paulo, a Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, Cachoeirinha parece, não tem nada aqui interiorizado. Mas a gente vai se dedicar a isso depois que concluir o sacerdócio. Mas por isso que eu digo que o grau que nós mais praticamos é o de magia do fogo, porque é o único.
Bom, o que não é Umbanda? O que é Umbanda nós já sabemos, que ela é uma religião magnífica, brasileira. E o que não é Umbanda? Por que eu faço e insisto nessa colocação? Porque existe por aí muita confusão do que é, por exemplo, Umbanda e Candomblé, Umbanda e xamanismo, Umbanda e Quimbanda. São, embora apresentem algumas semelhanças entre essas religiões, entre esses cultos, não são a mesma coisa. É disso que estamos falando. Tá? Vamos começar a fazer alguns comentários breves, até porque nós não podemos dissecar tudo, porque o nosso foco é na teologia de Umbanda sagrada. Um pouco sobre Umbanda e Candomblé. Tá bem? Eu falo sem conhecimento de causa, porque eu não sou candomblecista, embora respeite muito esta religião e todas as outras. É tudo fruto do nosso conhecimento, porque eu nunca tive prática de candomblé. Mas apenas para a gente compreender que não são a mesma coisa. Tem pontos em comum, mas não são a mesma coisa. São religiões, Umbanda e Candomblé, totalmente distintas. São religiões, isso é fato. Tá? Apresentando identidade, ou seja, pontos em comum, apenas no fato de que ambas trabalham com a mediunidade, Umbanda e Candomblé. Ambas trabalham com a mediunidade de incorporação, com uma diferença, nós vamos ver mais adiante, e também com a identidade que ambas cultuam os orixás. Então, ambas trabalham com a mediunidade, ambas trabalham com a incorporação e cultuam os orixás. De resto, há mais coisas que diferenciam uma da outra do que pontos em comum. Vamos falar um pouquinho disso, tá bem? Najib, aqui, Marcos, aqui temos também Umbanda de Maria no Espiritismo. Opa, Najib, traga isso pra gente, eu não conheço. Umbanda de Maria no Espiritismo? Coloca no grupo depois para nós saber um pouco a respeito, interessante. Não sei, Glória, também, vamos pedir para Najib trazer isso para nós. Me interessa, Najib, vamos enriquecer o nosso estudo, tá? Contribua conosco, traga isso aqui para o nosso grupo, tá? Bom, o Candomblé, ele tem origem na África. A África é um continente imenso, é um continente muito grande, e que na época, vamos nos situar, na época em que nós estamos falando, ele era dividido em nações. Nações, para melhor compreensão, eram espécies de grupos ou de cidades onde se reuniam grupos ou etnias ou afins ou diferentes. Então, determinados grupos se reuniam em torno do culto de um orixá, orixá X, outra grupo se reunia em torno do culto ao orixá Y. Tá bem? Então, nessa época remota, o culto de orixá existiu somente numa única região da África, que era uma região onde a cultura era a cultura Nagô. Vou buscar o material e passo no grupo. Ótimo, Najib, obrigado. Oi, Janine, tem áudio sim. Tem áudio sim. Vê se é o teu computador que não está com o microfone, a caixa de som aí desligada. Dá uma olhadinha, por favor. Tá? Então, nessa localização bem pontual na África da cultura Nagô, os habitantes dessa região eles falavam a língua Iorubá. Então, cultura Nagô, língua Iorubá. Essa região de que estamos falando hoje compreende... O que foi? Tu falou pra ela que tem áudio, mas como é que ela vai ouvir? Ah, é verdade. A Carmela me chamando a atenção que eu estou dizendo para Janine que tem áudio, mas como é que ela vai ouvir, né? É verdade. Por favor, escreve no chat aí para ela. É óbvio, meu caro Odson. Tá, gente? Então, cultura Nagô, uma região determinada da África, falava o Iorubá. Essa região hoje de que falamos, ela corresponde à atual Nigéria. Se vocês forem pegar o mapa mundi, o continente africano, hoje onde se localiza a Nigéria, uma parte da República do Benin, é onde
era a região Nagô onde se falava o Iorubá. Tá? Além dessa região de cultura Nagô, o candomblé também recebeu uma influência muito forte da cultura de Angola, onde se falava a língua quimbundo. Então vamos colocar as coisas no seu devido lugar. Cultura Nagô falava Iorubá, cultura Angola falava a língua quimbundo. Os Nagôs, eu esqueci de falar, eles cultuavam os orixás. Tá? Então, cultura Nagô falava o Iorubá e cultuava os orixás. A cultura Angola falava o quimbundo e cultuava os inquices, não eram os orixás. É uma nova visão, uma maneira diferente de cultuar as divindades. Eles chamavam de inquices. E também a cultura Jeje, que falava a língua chamada Fon e cultuava os voduns. Então, em termos de divindades, nessa época na África nós tínhamos orixás, inquices e voduns, respectivamente da cultura Nagô, Angola e Jeje. Tá? Isso aqui é uma maneira muito superficial da gente falar sobre o candomblé, evidentemente, só para a gente poder iniciar falar sobre as diferenças que tem entre uma e outra religião. A Carmela deixou uma mensagem para a Janine aí. Bom, como eu disse antes, cada nação, cada grupo, cada cidade na África cultuava um ou outro determinado orixá. Por exemplo, a nação chamada nação Queto cultuava o orixá Oxóssi. A nação Oió cultuava Xangô e Iansã. A nação Ijexá cultuava Oxum. A nação Irê cultuava Ogum e assim por diante. Só para exemplificar que esses grupos culturais se reuniram por afinidade e cultuavam um determinado orixá. É importante que se diga também, nós vamos falar lá na frente com bastante detalhe, que Exu ele era cultuado em todas as nações. Tá bem? Nós vamos ter lá para o final do nosso grupo de estudo bastante discussão, bastante conversa sobre os tronos tripolares. Mistério Exu, Pombagira, Exu Mirim, Pombagira Mirim. Vai ser muito legal. Bom, então nessa época aí de nações, de culto aos orixás, aos inquis e aos voduns, isso vamos estimar que seja entre 1500 e 1600, essas nações acabaram entrando em guerra. Sim, vejam que nessa época os africanos eles começaram a entrar em guerra, e o interessante e também triste é que uma nação fazia elementos de outra nação seus escravos. Então uma nação escravizava membros de outra nação. Por que isso era feito dessa forma? Porque esses escravos eles eram vendidos posteriormente para os europeus, principalmente os espanhóis, os franceses, os italianos, que levavam esses escravos negros, africanos, para várias partes do mundo, mas principalmente para o Brasil. O dinheiro, a moeda corrente na época dos europeus não tinha valor nenhum para os negros, para o africano. Então, esses negros eram comprados a troco de pinga, caça mesmo, especiarias e até mesmo para o Brasil. Aconteceu também dos próprios europeus acabarem armando os africanos para que eles pudessem, com mais facilidade, escravizar uma quantidade muito maior de negros africanos e dessa forma atender os seus interesses mesquinhos e essencialmente financeiros. Tá? Mas Exu é cultuado por ser um orixá, na verdade o primeiro orixá em todas as nações e em todas as regiões. Está perfeita a colocação. Tá? Eu permito discordar, Max, que ele não é o primeiro. Teve um orixá anterior a Exu, inclusive. De fato, Exu é orixá e é guia. Nós vamos ter oportunidade de conversar sobre esse assunto mais lá na frente, mas está perfeita a tua colocação. Tá perfeita. Cultuado em todas as nações e em todas as regiões. Está perfeito. Confirmo exatamente o que tu está dizendo. Bom,
Esses negros escravos eram trazidos para o Brasil, né? Vamos nos limitar agora então ao contexto brasileiro. Aqueles escravos, aqueles negros que eram feitos escravos na África por outras nações eram comprados a troco de nada, pinga, né, especiarias e pau-brasil, e eram trazidos aqui no Brasil e revendidos, porque esses negros escravos aqui no Brasil, eles eram trabalhadores, eram mão de obra barata e eficiente para trabalhar nas fazendas de cultivo de cana, de café. Então eles eram vendidos aqui no Brasil, barato também, considerando que pagaram muito pouco, né, por uma vida humana, e eles eram escravizados aqui no Brasil. Já aqui no Brasil, esses escravos, eles tinham o domingo como dia livre para que eles pudessem dançar, cantar, né, naquele ambiente que eles chamavam de senzala, e poder também cultuar suas divindades. Então vejam o contexto. Esses negros escravos trazidos para o Brasil, enquanto na África, muitas vezes eles pertenciam a nações diferentes. Muitos desses negros eram adversários na época ou enquanto na África, mas no Brasil já escravizados, eles eram obrigados a conviver junto, no mesmo ambiente, dentro de uma senzala. Então eles acabavam tendo que abdicar das suas adversidades, né, das suas diversidades, poder conviver e para poder sobreviver até, por que não dizer. Então, nesses raros momentos que eles podiam fazer isso, cantar e cultuar suas divindades, era no domingo. Só que eles não podiam, primeiro, cultuar o orixá, porque não era algo conhecido aqui no Brasil, até porque a maioria dos senhores de engenho, os seus donos, né, eles eram católicos, eram cristãos. E também porque haviam divindades que eram cultuados por determinada nação, nação X, nação Y. Então eles acharam por bem usar o que nós chamamos hoje de sincretismo. Calmem, nós vamos falar sobre isso mais adiante. O sincretismo foi uma forma utilizada pelos negros escravos para poder continuar cultuando suas divindades, os seus orixás, né, aqui em solo brasileiro, considerando que os seus donos, os senhores de engenho, eram cristãos. Então eles fizeram o que nós chamamos de sincretismo, que mais lá para frente nós vamos estudar. Por exemplo, quando eles queriam cultuar Ogum, eles reverenciavam São Jorge, né? Quando quisiam cultuar Xangô, e aí por diante, todos os orixás eles achavam e acharam um sincretismo. Foi nesse momento histórico, tá, onde os negros escravos começaram a conviver junto, tá, ainda que rixas anteriores persistissem na sua terra de origem, cultuando suas divindades pela forma do sincretismo, foi que surgiram religiões afro-brasileiras, e inclusive foi talvez a principal origem do próprio candomblé. Mas não foi o único. Além do candomblé, nós temos também o tambor de mina, nós temos a macumba, o catimbó, etc., que tem como semente, talvez, este momento histórico, tá? Que lá na privacidade da senzala que começaram a existir esses cultos dessa forma que eu acabei de falar. Então, portanto, essas religiões, como o candomblé, que é a que nós estamos falando agora, é uma religião afro-brasileira. Ela teve origem na África pelo culto aos orixás e foi abrasileirada, digamos assim, quando esse povo sofrido, escravo, chegou em território brasileiro. Candomblé, portanto, é uma religião afro-brasileira. A Umbanda é uma religião brasileira. É uma diferença importante que nós precisamos, é importante registrar nas nossas mentes, tá bem? Que horas são? 21 horas e 5 minutos. Vamos um pouquinho mais adiante. Só terminar essa parte do que não é Umbanda em relação a ela e o Candomblé. Nós podemos citar ainda, irmãos, além disso que a gente já falou, outras diferenças
entre a Umbanda e o Candomblé, de maneira muito superficial, tá? A Umbanda, ela tem uma estrutura aberta, ela não tem segredo, tá? Tudo é inclusivo, tudo na Umbanda pode e deve ser ensinado e estudado, por isso que nós estamos aqui. Já no Candomblé é uma religião fechada, tá? De segredos, ela é repassada apenas àqueles que são iniciados. Então hoje você não consegue, em tese, até onde eu sei, num terreiro de Candomblé, querer conhecer os mistérios dos orixás da forma como a gente faz e como a gente vê na Umbanda. A Umbanda é aberta e o Candomblé é fechado, é uma religião de segredos e mistérios repassados somente àqueles que são verdadeiramente iniciados. A Umbanda é falada de regra na língua iorubá. Já no Candomblé, a Umbanda é falada em português, enquanto no Candomblé na língua iorubá. Tá? Os pontos, os cantos do próprio Candomblé são na língua iorubá, diferentemente da Umbanda, que é no português. Na Umbanda, isso é um aspecto interessante, na Umbanda os espíritos são guias de lei e incorporam os médiuns. É o caboclo, é o preto velho, é o baiano, é o boiadeiro, é o cigano, eles são guias de lei. No Candomblé, essa classe de espíritos são considerados eguns, ou seja, espíritos desencarnados. O Candomblé de regra, o Candomblé de raiz verdadeiro, ele só incorpora orixá, não incorporam eguns. Se algum terreiro, algum ilê de Candomblé incorporar espírito, caboclo, preto velho, ele não pratica um Candomblé puro. Tá? Vamos mais adiante a algumas outras diferenças. Na Umbanda, o médium ele faz desenvolvimento mediúnico, tá? Ele incorpora os guias dele, esses espíritos que eu falei, guias de lei, caboclo, preto velho, exu, baiano, boiadeiro, cigano, malandro, aí vai, e começam a trabalhar. Eles podem inclusive abrir um terreiro a qualquer momento. Eu digo a qualquer momento. Claro que isso deve ser entendido com comedimento, tá? Já no Candomblé, o médium só pode praticar a religião sozinho depois de 7 anos. E só incorpora o seu orixá de cabeça, diferente na Umbanda. Na Umbanda incorpora os guias de lei e também os orixás. A incorporação é um pouco diferente, mas também acontece, tá bom? Na Umbanda não tem de regra a iniciação. E no Candomblé sim, tem iniciação, é a chamada camarinha, deitada, raspagem, etc. Tá bem, irmãos? Bom, nós vamos parar por aqui hoje, porque já são 21 horas e 8 minutos, dentro daquela ideia de não fazer nada que se estenda além de 60 minutos, para não cansar. Tá? Nós falamos então sobre um pouco da biografia de Pai Rubens Saraceni, sacerdote Umbanda, que trouxe aqui para o plano material pela psicografia a teologia de Umbanda Sagrada. Nós começamos a falar também daquilo que não é Umbanda, iniciando pela Umbanda e pelo Candomblé. Na semana que vem, dia 8 de março, quarta-feira às 20 horas, também aqui no grupo, nós vamos continuar falando sobre o que não é Umbanda. Umbanda e Espiritismo, Umbanda e Catimbó, Umbanda e Xamanismo e assim por diante, para a gente compreender aquilo que a gente faz e também entender que precisamos respeitar a religião dos nossos irmãos, tá bem? Bom, então 21 horas e 9 minutos do dia 2 de março de 2017, vamos encerrando por aqui com 7 irmãos do grupo, aos quais eu agradeço por terem ficado até o final, tá bem? Tenham todos um excelente final de semana, com muita saúde, paz e prosperidade, tá bem? E próxima semana, dia 8, como eu disse antes, às 20 horas, estaremos aqui de novo no grupo, reunidos para estudar. Tá bom, irmãozinhos? Um beijo no coração para vocês, e fiquem com Deus, tá bom? Abração, tchau, tchau.